Gravações telefônicas revelam donos de postos combinando o preço da gasolina na Grande Vitória. Não é por acaso que o preço do litro da gasolina na Grande Vitória praticamente não tem diferença. Desde 2006, o Ministério Público Estadual investiga por que postos diferentes cobram o mesmo valor pelo combustível. A investigação concluiu que mais de 30 postos praticam cartel, ou seja, os donos combinavam os preços, ferindo o princípio da livre concorrência. 9 empresários e um gerente foram denunciados e tiveram a prisão requerida. Ligações telefônicas interceptadas com autorização da Justiça comprovam o esquema. Estou querendo ir naquele encontro 2 da tarde, com todos os integrantes. Sim, tá. Hein? A matemática é 59, 69, quanto? Em outra ligação, os empresários marcam até a hora que o preço da gasolina vai mudar nos postos. Parece aí que rolou um acordo aí e vai ter 2 horas da tarde, uma subidazinha aí. Ah, tá, tô sabendo. Eu deixar claro que havia uma avença, uma combinação sobre o preço, a hora de aumentar. O que houve foram ligações feitas entre pessoas, muitas vezes pessoas parentes e às vezes concorrentes, para estabelecer entre eles um limite de tolerância em relação à margem de lucro e ao custo mínimo do produto. Além das escutas telefônicas, fotos, tabelas de preços constam na denúncia. Uma pesquisa revela que capotamentos são responsáveis pela morte de 10 mil pessoas todos os anos nos Estados Unidos. No mundo todo, o comércio obedece a uma espécie de regra. Todo consumidor que pretende encontrar o melhor preço precisa pesquisar o mercado. Mas o Ministério Público do Espírito Santo descobriu por que essa regra nem sempre vale para os combustíveis vendidos em Vitória. E 9 pessoas foram denunciadas por formação de cartel. Preços idênticos em postos diferentes. Não é coincidência, concluiu essa denúncia encaminhada à Justiça. Desde 2006, o Ministério Público investiga o preço da gasolina na Grande Vitória e agora não tem dúvida. Os empresários combinavam o preço, muitas vezes por telefone. Gravações autorizadas pela Justiça revelam a conversa de empresários. Segundo os promotores, eles usam uma espécie de código e se referem apenas aos centavos que vão subir no preço. Promove isso aí também na região geral. Beleza, e a matemática? Hein? A matemática é 59, 69, quanto? 69. Em outra conversa, segundo as investigações, os empresários marcam hora para mudar o preço. Parece aí que rolou um acordo aí e vai ter 2 horas da tarde, uma subidazinha aí. Ah, tá, tô sabendo. Tá sabendo? Vai ser as 2? Vai ser as 2. No fim da conversa, um acordo é fechado. Por aí na região tá alinhavado? Mais que alinhavado, tá alinhafundado. De acordo com a denúncia, a combinação de preços ocorria em mais de 40 postos aqui da Grande Vitória. O Ministério Público pediu a prisão de 8 empresários e um gerente de posto. O advogado dos empresários diz que não teve acesso às gravações, mas nega a prática de cartel. Afirma que os donos de postos vendem pelo mesmo preço porque as distribuidoras também repassam o combustível com valores muito semelhantes. Então, os donos de postos têm uma margem muito pequena e essa margem diz respeito à sua própria atividade lucrativa, próprio lucro do setor e à própria administração dos seus custos. Então, não existe essa situação de você agregar valor artificial ao preço em formação de cartel. Mas esse argumento não convence o Ministério Público. De fato, o preço das distribuidoras é um tanto linear. Isso é um erro, mas isso não impede que os empresários negociem diretamente com essas distribuidoras de acordo com o consumo. Vendendo mais, eu posso reduzir o preço, eu posso comprar por menos. Isto é regra de livre mercado. Hoje, alguns postos citados na denúncia ainda cobravam o mesmo preço pelo litro da gasolina. No início da noite, a Justiça aceitou a denúncia contra os envolvidos, mas negou o pedido de prisão preventiva. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Uma briga num posto de gasolina em Porto Alegre terminou com 3 homens feridos e um atropelamento, que foi flagrado por uma equipe de reportagem da RBS, afiliada da Rede Globo no estado. A confusão foi no início da madrugada neste posto de combustíveis de Porto Alegre. 2 rapazes se envolveram em uma briga com o segurança do local. Quiseram fazer xixi ali perto das bombas de gasolina, eu simplesmente
adverti eles que não fizessem ali, que usassem o banheiro, partiram para cima de mim. Eu simplesmente me defendi. Os rapazes contaram outra versão. O elemento nos agrediu, velho. Olhem, olha aqui, olha o outro brother. O cara tava batendo no mendigo aqui na rua. Quando a briga parecia ter chegado ao fim, Daniel, estudante de direito, entrou no carro com uma amiga e acelerou. Apesar da violência do choque, o segurança do posto teve muita sorte. Ele não sofreu nenhuma fratura. Daniel acabou preso em flagrante quando saía do atendimento no pronto-socorro. Eu tentei só fugir, cara. Tá, então tá bom. O lado vai explicar pro delegado. O outro rapaz, Paulo Lupt, que também se envolveu na briga, foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Ele sofreu afundamento de crânio. 6 cortes e um ponto a perder de vista. As testemunhas começaram a ser ouvidas esta tarde. Entre elas, estava um morador de rua que alega ter sido agredido pelo segurança do posto de combustíveis. A polícia decidiu indiciar o jovem que estava na direção do veículo por tentativa de homicídio. Para o delegado, ao arrancar em alta velocidade, ele teve a intenção de matar o segurança. Não teve nenhuma justificação, né? Foi um ato criminoso, né? Por mais que tenha havido uma briga antes, o atropelamento foi um fato isolado, não foi em legítima defesa. Segundo uma outra testemunha, o segurança teria se atirado sobre o carro. A polícia requisitou as imagens das câmeras de vigilância do posto. Um flagrante de violência e de covardia em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Um homem agrediu uma frentista que se recusou a fazer uma vontade dele. O circuito interno de TV registrou a cena. O ataque de fúria foi ontem à noite. O motorista deste carro queria que as frentistas guardassem no posto a moto de uma amiga dele. As funcionárias explicaram que não tinham autorização para atender o pedido. E daí o cara disse que não, que ia deixar de qualquer jeito, porque ele era cliente lá. E começou a chamar todo mundo de vagabundo, de prostituta lá no posto. As frentistas pediram então que o motorista tirasse o carro de perto das bombas de combustível e ameaçaram chamar a polícia. Transtornado, o homem desceu do carro e agrediu com socos a frentista Salazete Ficanha, que desmaiou na hora. O espancamento só não prosseguiu porque uma colega avançou na direção do agressor. Fui em direção a ele, gritei para ele parar. E daí fui em direção a ele, ele saiu e foi embora, porque ele já tinha batido nela até ela cair. Salazete foi levada para o hospital com escoriações no rosto e dores no corpo. Hoje, pela placa, a polícia identificou o dono do carro. Ele vai ser intimado a depor e passar pelo reconhecimento da vítima e de testemunhas. Caso não tenha antecedentes criminais, vai responder